Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. A alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses 3 arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da CP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.
depois desse, ou enquanto está acabando esse tempo tão difícil, e hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, uma escola que já formou muitos de nós e conduziu o nosso coração, e é bem capaz que você lembre de bons professores que você teve desde a sua infância, né? Eu sempre me lembro da tia Vasti Breder, lá da primeira igreja, né, que estava ali pronta para nos ensinar. Eu tenho vários livrinhos ainda da minha escola dominical em casa, guardados, né, prêmios que ganhou em trabalhos de escola dominical, né, e eu tenho certeza que são coisas inesquecíveis. Aqui na nossa igreja tem um registro de chamadas de escola dominical em que na classe mais novinha ali, que é a classe Moisés, tem o nome de alguns dos irmãos que ainda estão aqui, né? Vanessa Ramos, Sabrina, Valquíria, tem lá o registro guardadinho dessas pequenas classes. Mulheres hoje que têm os seus filhos bem pequenininhos que também participam dessas classes. Salmo 62, um salmo que fala sobre colocar a confiança só em Deus. Diz assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. O salmista, por pelo menos 2 vezes, ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio. Em tempos tão complicados e difíceis, somente em Deus nós devemos colocar a nossa esperança, pois Ele é a nossa rocha e o nosso alto refúgio. Vamos orar nesse instante, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse dia, pela bênção que é nós estarmos aqui na presença do Senhor e podermos o buscar, poder buscar essa presença gloriosa dEle. Nós vamos orar também agradecendo 2 motivos de gratidão: casamento da Fabiana e do Marquinhos, que completa, né, mais um ano de vida juntos. Nós vamos agradecer a Deus e vamos agradecer a Deus. O seu Alci e a Rose está aqui hoje, o Sérgio e a Helena, a gente teve essa oportunidade na quinta-feira, né? Vamos agradecer pelo livramento que Deus deu para esse casal, né, no acidente domingo passado, né? Graças a Deus eles estão aí bem, recuperando, tranquilos e com a graça de Deus cada vez melhores, né? Prontos para outra viagem, não para outro acidente. Né? Porque Deus é que restaura assim as coisas no nosso coração. Vamos orar? Pai santo e querido, obrigado por essa manhã, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus, porque hoje nós podemos também
agradecer ao Senhor pela escola bíblica dominical, esse presente do Senhor para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pois a maioria de nós nos firmamos, ó Deus, numa caminhada com o Senhor, aprendendo através, ó Deus, da escola bíblica dominical. Obrigado, Deus, porque esta igreja começou através do trabalho, ó Deus, de gente que se empenhou, ó Deus, também querendo ensinar crianças, ó Pai, através do trabalho, ó Pai, tão importante que o Senhor deu àquelas mulheres, aqueles homens que vinham aqui e cuidavam dessas crianças, ó Deus, ensinando a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é quem conduz o nosso coração à adoração, ao louvor, à proximidade contigo. Louvado seja o Teu nome, Pai Santo, porque o Senhor é aquele que é a nossa esperança, é a nossa rocha, é a nossa salvação, é o nosso baluarte, o nosso escudo. O Senhor é aquele que sustenta a nossa vida em tempos complicados, é o Deus que está ao nosso lado em todas as circunstâncias. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Pai Santo, pela vida do seu Alci, pela vida da Rose, pelo tão grande livramento que o Senhor trouxe sobre a vida deles, pelo cuidado do Senhor com os Teus servos, porque o Senhor é aquele que tem, ó Deus, dia após dia, conduzido a nossa vida à adoração, ao louvor e ao entendimento de que tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos vem do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo casamento da Fabiana e do Marquinho. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é quem sustenta cada um dos casamentos na face da terra. O Senhor é aquele, ó Deus, que tem preservado esses teus servos e que eles consigam encontrar, Deus, depois de muitos anos casados, alegria um no outro, desejo um pelo outro, entendimento um ao outro, ó Pai, sabedoria para caminharem juntos, gratidão no coração para entender onde o Senhor já os conduziu e já os trouxe. Louvado seja o Teu nome, Deus, por essa manhã, por este domingo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é quem tem nos chamado para adorá-lo, para exaltá-lo e para engrandecê-lo. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com a equipe de louvor, cânticos. Meus irmãos, nós temos muitos motivos de agradecimento, né? Entre livramentos, casamentos, nós somos um povo que não tem motivos para reclamar, porque mesmo em toda essa pandemia não tem faltado aquilo que é necessário para as nossas vidas, que Deus sempre há de suprir de alguma forma. E ainda que falte, nós temos que declarar que o Senhor é grande, misericordioso, bondoso, porque Ele não deixa de ser todas essas coisas. De louvor e de ser adorado.
presente. Todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Nosso desejo ele tem que ser de louvar o nosso Deus, porque a Bíblia nos fala que no fim dos nossos tempos, quando nós estivermos diante do Pai, nós vamos louvá-lo e dizer que Ele é grande, que Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e continuará a ser. Então, o nosso louvor ele tem que ser dedicado totalmente, integralmente ao Senhor. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem
Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos levantar nossa voz, levantar as nossas mãos. Nós podemos declarar que toda a natureza se dobra ao Senhor, canta ao Senhor, Pai, louva ao Senhor, e nós somos parte da Tua criação. Nós somos o Teu povo escolhido, nós somos os escolhidos para adorar o Senhor até a eternidade, Pai. O Senhor nos ajude a entregar a nossa vida para o Senhor, a entregar, Pai, a nossa história, a nossa essência, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo que nós podemos fazer, Pai. Nos ajude a entregar tudo para o Senhor, nos ajude a louvar o Senhor de coração. Pai, agradeço pelos dízimos, ofertas, por aquelas pessoas, Pai, que têm exercido para com os nossos irmãos, mundo afora, caridade, bondade. Nós vivemos um tempo tão complicado, Pai, que o louvor ao Senhor se perdeu e que muitas vezes nós esquecemos que quando nós auxiliamos os nossos irmãos, nós também estamos louvando ao Senhor, Pai. Pai, nos ensine o que a Tua palavra nos diz, que quer comamos ou quer bebamos, que façamos tudo para a glória do Senhor. Pai, nos ajude a louvar o Senhor com todo o nosso ser. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus. Filipenses capítulo 3. Versículo 13 e 14, nós vamos falar sobre prosseguir. Siga em frente. Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo, falando sobre a soberana vocação, ele então nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez você já tenha dito alguns dos pensamentos do tipo: vou desistir do meu casamento, não vale a pena continuar. Ou vou desistir do curso que estou fazendo, porque eu não serei capaz de concluí-lo. Vou desistir da igreja, ela não vai melhorar nunca. Vou desistir da minha família, já fiz tudo o que tinha que fazer por ela. Vou desistir de lutar por uma sociedade melhor, ninguém se importa com isso. Vou desistir de amar as pessoas, elas são ingratas e hipócritas. Vou desistir de ler a Bíblia, ela é muito difícil de ser compreendida. Vou desistir de orar pelas autoridades, elas fazem tudo errado. Vou desistir de manter um namoro que vê o sexo como bênção no casamento, afinal a maioria dos meus colegas ao meu redor mantém relações sexuais sem compromisso conjugal. Vou desistir da minha dieta, afinal a morte vem para todos. Vou desistir de minhas caminhadas, não ajudam a ganhar dinheiro. Vou desistir do Brasil, vou embora para os Estados Unidos. Vou desistir de cobrir as normas tributárias, já não suporto mais tanto desperdício com a verba pública. Vou desistir de crer que um milagre possa ocorrer, o médico já disse que a doença não tem cura. Vou desistir de economizar, é impossível vencer os ídolos do consumo. Talvez alguma dessas frases já fez parte da sua vida. Você pensou em não prosseguir, em desistir.
sobretudo neste ano que a gente vive, talvez você já tenha pensado em desistir várias vezes. Desistir até mesmo da própria vida, do próprio desejo de continuar vivendo, de continuar cuidando das coisas. É verdade, há situações na vida em que precisamos mudar de direção. Existem coisas na vida que a gente tem que desistir delas, porque elas causam destruição e elas adoecem a alma. Mas também é verdade que a desistência de alvos justos, de coisas corretas, de algo que é nobre, pode nos levar a enterrar prematuramente o que poderia ser uma conquista extraordinária. Quando você desiste de algo que num futuro breve poderia ser sucesso, você enterra às vezes um grande sonho, um grande talento, uma grande oportunidade. Nesse sentido, imagine comigo, se o homem tivesse desistido de pesquisar, de elaborar e de produzir vacinas para combater doenças. Nós estamos, às vezes, vivendo dificuldades hoje, pensando numa vacina para o Covid-19. Mas imagine comigo se o homem tivesse desistido de fazer as vacinas que já existem. Você que tem o seu filho tão novo aí, ainda, que fica vigiando as campanhas de vacinação, você faz conta de quantas vacinas ele já tomou? Imagina comigo se não existisse nenhuma dessas. Se o homem tivesse desistido, se o homem tivesse parado, nós estamos aí orando e pedindo a Deus e esperançosos de que uma vacina surja em um tempo recorde. E muitas vezes a gente se esquece de agradecer pelas pessoas que não desistiram de criarem vacinas para doenças tão terríveis e que já mataram tanto no mundo, mas que foram criadas com 3, 4, 5, 10 anos, que precisaram ser muito mais testadas. Mas muitas vezes a gente fica já desistindo, porque uma vacina que muita gente quer que surja com menos de um ano, já faça efeito imediato. Pense na quantidade de contaminações, pensa comigo, a quantidade de contaminações que haveria se o homem tivesse desistido de inventar os sistemas de tratamento de água que nós utilizamos, que facilitam o uso adequado da água, que a água chega na nossa casa pela torneira. Você imagina se o homem tivesse desistido de montar esse sistema? Considere comigo a tragédia que seria se o homem tivesse desistido de combater ideologias monstruosas que já surgiram no mundo, governos e dirigentes infernais que o mundo já teve. Imagine comigo se guerras não fossem travadas contra homens como Adolf Hitler e tantos outros. Que mundo nós viveríamos? Considere comigo e pare para refletir quão pouco encantamento e graça nós teríamos nesse mundo se os santos do passado e os profetas e os missionários tivessem desistido de fazer diferença nesse mundo, de ser sal no mundo, de ser luz nesse mundo, de ser sal nessa terra. Imagine comigo se os profetas tivessem desistido de profetizar, se os mensageiros de Deus tivessem desistido de entregar a mensagem, se os poetas que a gente teve no mundo e ainda tem, tivessem desistido de escrever as poesias, se os professores tivessem desistido de ensinar, se os compositores tivessem desistido de fazerem suas músicas. Cogite comigo a situação que a gente teria hoje de enfrentar se o homem tivesse desistido de sonhar alto, de imaginar energia elétrica, lâmpada elétrica. Thomas Edison
entre suas muitas invenções, está a lâmpada elétrica, que é usada no mundo todo, inclusive na sua casa. Ele diz o seguinte: muitos dos fracassos ou dos fracassados na vida são pessoas que não perceberam o quanto estavam perto do sucesso quando desistiram. Existe muita gente que desiste quando está a um passo do sucesso, a um passo da realização, tão perto de ver a realização daquilo que ele tanto sonhou, tanto planejou, tanto quis. Então, decida prosseguir. Decida continuar. Decida não desistir, mesmo em um ano tão complicado e tão difícil. Decida que você vai continuar batalhando, que você vai continuar prosseguindo, que você vai continuar vivendo, acima de tudo, para a glória de Deus e para a exaltação de Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses 3, 13 e 14, ele vai falar o seguinte, ele diz assim: eu não obti ainda a perfeição, versículo 12, mas eu prossigo para conquistar aquilo por o qual fui conquistado. Eu não cheguei à perfeição, eu não cheguei ao ponto que eu queria, eu não cheguei ao lugar que eu queria, da maneira que eu queria, eu ainda não sou alguém perfeito, mas eu prossigo. Você é assim? Alguém perseverante, alguém que prossegue. O apóstolo Paulo está dizendo: eu ainda não cheguei no ponto que eu deveria chegar, mas no entanto, eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não sou perfeito, mas eu prossigo na caminhada da salvação. Eu prossigo no envolvimento com o evangelho, na ação missionária, na caminhada da igreja, na atuação dentro do reino. Eu não vou desistir porque eu tenho que ficar em casa, eu não vou desistir porque o culto é online, eu não vou desistir porque eu tenho que dar uma aula à distância, eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado e fui conquistado por Cristo Jesus nesse sentido. Então, decida prosseguir, mesmo quando você não aguentar mais. Sabe por quê? A semelhança do profeta Elias, Deus pode vir ao seu encontro quando você está tão cansado, pensando em desistir, e você pode ouvir uma voz também, como o profeta Elias ouviu, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho é sobremodo longo. Talvez seu caminho ainda é muito longo, e você está pensando em desistir agora. Seu caminho ainda tem muitos e muitos anos de vida, e você talvez está pensando em desistir. Talvez você está cansado da caminhada, como o profeta Elias, da corrida, e você senta debaixo da árvore, igual o profeta Elias sentou, e falou: Senhor, eu não aguento mais. Mas aí, se você clamar a Deus, que é a condução certa, você pode ouvir a voz do anjo, quem sabe te dizendo: levanta-te e come, porque o caminho ainda que você vai trilhar é sobremodo longo. Decida prosseguir, irmãos, não por falta de alternativas. Tem gente que fala: tem que prosseguir porque, sabe, não tem outro caminho. Decida prosseguir não porque você não tem alternativa, mas porque você ouviu por diversas vezes, assim como Pedro, a palavra do mestre dizendo: tu me amas? Tu me amas? Se você ama a Cristo, se você ama a Deus, decida prosseguir na caminhada da fé, ainda que muitos estão desistindo, ainda que muitos estão deixando o caminho, ainda que muitos estão esfriando, ainda que muitos estão deixando seus compromissos com Deus, ainda que muitos não voltarão a caminhar, decida prosseguir, porque você ama a Deus. E por amar a Deus, nada te fará desistir, nem perseguição,
nem morte, nem dor, nem doença, nem principados, nem potestades. Nada pode te separar do amor de Deus. Então decida prosseguir. Decida prosseguir em todos os lugares. Em todos os lugares e em qualquer geografia. Posto que a ordem de Jesus é ide por todo o mundo, então, onde existir mundo, onde existir um caminho, onde existir um chão, onde existir gente, onde existir terra, prossiga proclamando as boas novas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Onde você estiver, você conhece pessoas que desistiram do Brasil e foram embora para outro país e não caminham mais com Deus? Gente que não decidiu prosseguir com Deus. Parece que a vida está indo ótima, a vida financeira está uma maravilha, as coisas estão tudo funcionando, mas não estão. Por estar longe de Deus não tem nada, são vazios e pobres. Longe de Deus a vida não tem prosseguimento, longe de Deus a vida não tem saída, longe de Deus não tem resultado. E não se engane, condições boas financeiras não mostram que você está bem com Deus. A Bíblia mostra o Lázaro sentado na porta da casa do rico, é o que Jesus nos conta, e ele estava ali com o objetivo de comer o que sobrava da mesa do rico. Mas a Bíblia nos conta que os dois foram chamados, e o rico estava no inferno e Lázaro no céu. Pobre, mas tinha Deus. Parecia que não tinha nada, comia da sobra que caía do prato do rico, mas tinha muito mais do que o rico. Entenda isso. Às vezes algumas pessoas decidem não prosseguir com Deus porque conseguiram um emprego melhor, conseguiram uma condição de vida melhor, mudaram para outra cidade. Então ele diz, não cabe mais Deus na minha vida. Se ele não voltar para Deus, a vida dele não tem progresso, não tem sucesso, é vida derrotada. Pior ainda, o que a Bíblia está dizendo para nós é que é uma vida amaldiçoada. Não tem bênção nisso. Longe de Deus não existe bênção. E se você conhece alguém que está vivendo longe de Deus e está achando que está tudo bem, abra os olhos dessa pessoa. Diga para ele, fale com ela, fale com ele. Você está achando que está tudo bem, mas longe de Deus não está tudo bem. Acerte sua vida, coloque sua vida no rumo de novo. Então, decida prosseguir. Tem muita gente que depois desse tempo de Covid-19 e pandemia, jamais voltará a pisar dentro de uma igreja, jamais voltará aos cultos. E de certo modo, a gente nem precisa ficar chateado demais com isso. Porque Deus passou e tem passado, parece, aos meus olhos, uma grande peneira dentro da igreja. Tem gente que tem que ir embora mesmo. Gente que não contribui. E a igreja cresce com gente que anda com Deus. Se a igreja fica agarrada com um monte de gente que não ora, que não busca a Deus, que não vive para Deus, ela fica agarrada, sem crescimento, sem progresso. Então tem gente que não vai voltar e você não tem que achar ruim porque não vai voltar. Agora tem gente que precisa enxergar que todo lugar que nós estivermos é oportunidade de prosseguir com Deus. Oportunidade de viver para Deus. Então decida prosseguir sem ufanismo, sem vaidade, sem obsessão por coisas desse mundo, sem pretensões sensacionalistas. Decida prosseguir, não buscando fama, não buscando ou esperando que as pessoas te supervalorizem como o apóstolo das nações, como o grande nome deste mundo. Tem muita gente que desistiu de caminhar com Deus, é porque ele gostava de ser visto, de ser o tempo todo elogiado. Então, de repente, esse tempo novo que a gente vive não dá essa oportunidade para as pessoas. Então, decida prosseguir sem vaidade, sem ufanismo, sem esperar que todos te valorizem. Decida prosseguir vivendo intensamente o evangelho simples do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino.
próximo dos gentios, próximo dos descrentes, próximo daqueles que estão doentes e precisando do Evangelho. Decida prosseguir, acreditando que os heróis de verdade são as pessoas comuns em sua essência. É gente que vive o que é, e isso já é o bastante. Tem muita gente, como diz Paul Walsh, que está reclamando de usar máscara por ter que vir à igreja de máscara ou ir em algum lugar de máscara, mas muita gente que já usava máscara antes de ser obrigado, porque não vivia a essência com Deus, vivia uma vida falsa diante de Deus, vivia uma vida de aparências diante de Deus, escondido, ninguém via ou ninguém enxergava, mas tinha ali uma máscara invisível. Então, decida prosseguir, acreditando que herói é quem vive o que é quem vive o real, porque ser já é o bastante, já é o suficiente. Decida prosseguir nesse tempo, como disse o apóstolo Paulo: irmãos, eu não alcancei, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Então decida prosseguir, sendo alma vivente, entendendo o processo que você foi chamado para viver nesse mundo. Decida prosseguir sem barganha com Deus, sem dar 10 esperando receber 100. Decida prosseguir sem barganhar com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está vendo, eu estou indo na igreja, então me abençoa. Não deixa eu pegar Covid não, Senhor, porque eu estou indo na igreja. Decida prosseguir sem barganha com Deus, sem achar que Deus é uma fonte de lucro, de dar 10 para receber 100, dar 100 para receber 1000. Decida prosseguir, esquecendo das coisas que para trás ficam, que é o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Tem muita gente que quer prosseguir, mas com a bagagem do passado agarrado nas costas. Ele quer prosseguir, mas ele não perdoou. Ele quer prosseguir, mas ele carrega rancor de 1991. Ele quer prosseguir, mas ele ainda está chateado pelo que aconteceu em 2010. Ele quer prosseguir, mas ele está agarrado com aquilo que aconteceu com ele quando ele estava na adolescência. Decida prosseguir esquecendo do passado, deixando os traumas para trás. Talvez você precise de algum tipo de tratamento, então faça, comece urgentemente, mas decida prosseguir esquecendo das coisas que ficam para trás, deixando o passado no passado, os rancores do passado no passado, deixando a amargura do passado morrer. Faça ela morrer. Então decida prosseguir. Prosseguir sem raiz de amargura, sem ódio, sem raiva, seja de quem for. Tem muita gente que quer prosseguir na vida, quer prosperar na vida, e ele está agarrado com raiva de um familiar. Ele está com raiva do vizinho, ele está com raiva do semelhante. Ele vive o tempo todo com raiz de amargura no coração. Não vai prosseguir na vida com Deus com raiz de amargura. Não vai vencer e ser feliz se ficar carregando ódio. A Bíblia diz que eu não devo odiar ninguém. Nenhum dos meus semelhantes, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso inclui a pessoa que você menos gosta. É perdoar. O que essa pessoa te fez? Perdoe. Porque se você não perdoar, a Bíblia diz que Cristo também não te perdoa. Este é o preço que você vai pagar por não perdoar alguém, é também não ser perdoado por Deus, é não viver em paz. Então decida deixar para trás, vencer toda raiz de amargura, todo ódio, toda raiva, a começar na sua família, a começar da sua vizinhança e a começar em toda a sociedade. Larga isso para trás, decida prosseguir, vivendo uma vida com propósitos, tendo direcionamento para a vida. Tem muita gente que quer prosseguir, mas a vida dele não tem direção, não tem propósito, ele não sabe para onde ele está indo.
E quem não sabe onde está indo, qualquer lugar está servindo. Então, tenha propósito de vida. Ah, eu tenho só 30 anos de idade. Tenha propósito de vida. Qual é o seu propósito? É crescer na sua área de atuação, no seu trabalho, é mudar de cidade, é ter um emprego diferente. Decida prosseguir com um propósito. Ore a Deus se você não sabe e pergunte a Ele qual o propósito da sua vida. Tem gente que quer prosseguir num caminho onde não dá mais. Aí se você agora tem um filho, você tem propósitos diferentes quando era solteiro. Se você é casado, você tem um propósito diferente do que quando era namorado. Se você agora tem 2 filhos, o propósito muda. Você precisa entender o propósito da sua vida. Agora, nesse propósito, está acrescentado cuidar de uma criança, não está acrescentado viver uma vida louca, do jeito que você quer, solto na vida. Tem um filho, o propósito de vida tem que mudar, tem que cuidar desse filho. Acabou a solteirice, acabou a vida só do casal, sozinho. A vida agora é diferente, tem choro de criança, tem criança acordando de noite, tem preocupação com a criança passando mal. Mudou o propósito. Então decida prosseguir com o propósito. Seus filhos já saíram de casa, todos casaram, agora ficou só o casal. Decida prosseguir com o propósito. Qual que é o propósito de vida seus agora? É cuidar dos netos? É juntar um dinheiro e fazer algumas viagens? É reformar a casa? É fazer uma casa grande? Qual é o propósito de vida seus? É viver bem os anos que você tem ainda pela frente? Antes dos 70, porque depois que passa dos 70 é canseiro e enfado, é o que diz a palavra. Como que você vai viver durante esse período? Decida colocar um propósito para a sua vida. Não viver tão solto, achando assim, quando der a doida, eu faço. Tem gente que só vive de doidas. Ele dá uma doida viagem, ele dá uma doida passeia. Tenha propósito. Coloque as coisas em ordem na sua vida, porque se não tiver em ordem também, você não consegue ter propósitos. Quando você não tem a vida organizada, você também não tem propósitos. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe qual que é o meu propósito? Avançar para as coisas que estão diante de mim. Não tem jeito de voltar em 2019, nem no início de 2020, nós só podemos avançar para 2021 e é o que eu quero. Prosseguir. E talvez durante esse tempo de pandemia no mundo todo, os seus propósitos podem ter mudado. Sua visão pode ter mudado, e que bom que mudou, e talvez que bom que mudou para melhor. Só não pode ter mudado para pior. Então, esteja decidido a prosseguir. Não desista. Não pare. Talvez você tenha pensado muitas vezes em desistir. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação. Eu sou um eleito. Eu fui escolhido. Eu fui separado por Deus. Eu fui escolhido por Ele antes da fundação do mundo. E eu tenho um propósito nesse mundo. Eu tenho uma decisão nesse mundo. Eu tenho um caminho nesse mundo. Nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, mas facilmente nós poderíamos nos chamar de eleitos. Ô eleito! Para lembrar o irmão que ele tem um propósito maior. Que ele foi eleito antes da fundação do mundo. Para lembrar o irmão que o eleito não vive de qualquer jeito, que o eleito não vive sem propósito, que o eleito não vive de qualquer maneira, que o eleito não toma qualquer decisão, que o eleito não vive distante da caminhada com Deus. A igreja sempre teve, irmãos, uma grande luta para cultuar a Deus. E não é porque o tempo não era tempo de usar máscara ou ficar em casa que tornou mais difícil a gente cultuar a Deus. Sempre foi complicado viver uma vida consagrada em adoração a Deus. Sempre foi difícil.
Cultuar a Deus nunca foi algo fácil para as pessoas, e não é porque as pessoas não podiam vir até a igreja cultuar. Lá em João 4, o Senhor Jesus já diz àquela mulher que era difícil para as pessoas cultuarem em espírito e em verdade. Então, não é hoje que ficou, hoje está difícil cultuar a Deus porque eu estou distante, porque eu estou longe. Não. Lá em João 4, Jesus já dizia que estava difícil cultuar a Deus. Era difícil. Na verdade, nossa época, ou ano de 2020, ela não é propício ao culto, mas nenhuma época foi. O mundo, ele sempre foi hostil ao culto a Deus. O diabo, ele sempre odiou o culto a Deus. Em todos os lugares do domínio, você vai encontrar no mundo que o culto, ele sempre foi levado adiante. Presta bastante atenção nisso. O culto a Deus sempre foi levado adiante em meio a circunstâncias desagradáveis. Sempre foi assim. Cultuar a Deus é um desafio. E muitos cristãos já foram mortos porque cultuavam. Não é só usar uma máscara, eles foram mortos. Enfrentaram a morte, enfrentaram a prisão. E tem gente que não quer enfrentar uma máscara. Que coisa esquisita, não é não? Gente que enfrenta governos, que enfrenta soldados, que enfrenta perseguição, porque estão indo cultuar, ou estão cultuando. Eu não estou falando só de vir à igreja, não, até dentro da casa dele. Mas ele continua. Então, esteja decidido a prosseguir. Mesmo em um tempo tão difícil, mesmo com o uso de máscara, mesmo praticando higienização o tempo todo, mesmo tendo que manter distanciamento, mesmo tendo que ficar afastado, mesmo tendo que ficar muitas vezes receoso, com medo, assustado, decida prosseguir. O Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez gente, ele não desistiu de buscar o perdido. Você já pensou se Jesus tivesse desistido de buscar você que estava perdido? Naquela situação que você se encontrava, como diríamos, naquela vida louca, você já pensou se Jesus tivesse desistido de te buscar? Você já pensou se ele tivesse desistido de amar as pessoas excluídas? Se Jesus tivesse desistido de ir para a cruz do Calvário, lá no jardim do Getsêmani? Mas não, Jesus decide prosseguir. Prosseguir para o alvo, para o objetivo, prosseguir para conquistar aqueles que Deus havia dado para ele. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, eu decido prosseguir para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Ele está dizendo, meu exemplo é Jesus. Jesus decidiu prosseguir. E ele então foi até a cruz, ele então se entregou por nós, ele então ressuscita, ele então vai para o céu e diz, eu vou buscar a sua igreja, então não desista. Não desista porque Jesus disse que vai vir te buscar. E ele vai buscar uma igreja que está com as lâmpadas acesas, com o candeeiro preparado. Para uma igreja, ele vai buscar uma igreja que está atenta, como aquelas virgens prudentes. Ele vai buscar uma igreja que está em oração. Uma igreja vencedora como Cristo é vencedor. Ele vai vir buscar essa igreja. Uma igreja que não desiste de prosseguir. Com crentes e servos dele que não desistem de prosseguir. Então, meu querido irmão, não desista. Prossiga para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa manhã. E obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos chama a não desistir, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. Pelo contrário,
O Senhor enviou o teu único filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós. E Cristo não desistiu quando o coração estava entristecido, quando o coração estava com dor, com angústia, Ele não desistiu. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Cristo Jesus e não desistirmos. Ajuda-nos, ó Deus, a esquecermos das coisas que ficam para trás e fazermos como o apóstolo Paulo diz, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ó Deus, ajuda-nos a não desistirmos, porque nós em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando e até logo mais.